É notícia que o povo quer, então é notícia que a gente vai trazer. O jornalista César Luiz Melo noticiou que o Cruzeiro tem negociações avançadas para ter Valentim Gomes, zagueiro canhoto do Vélez. Ó, eu acompanho muito, eu gosto muito de futebol argentino, acompanho bastante o futebol argentino. E é um jogador de extrema capacidade e talento. Lembrando, tem apenas 21 anos. Já meteu a braçadeira de capitão no atual campeão argentino. Então tem muita qualidade. Se o Cruzeiro realmente está com negociação aberta, está buscando um jogador desse nível, é coisa muito grande. Luiz, eu vou te chamar agora para falar a respeito justamente disso. O Cruzeiro tem buscado grandes nomes e agora surge mais um grande nome, que é o Valentim. Bom jogador, de qualidade. Ali fora mesmo a gente estava batendo papo e você falou da sua experiência, você na Argentina, agora recentemente, pôde acompanhar o jovem talento da equipe do Vélez, que é querido por muitos. Lembrando, River Plate bateu na porta do Vélez, Boca Juniors também bateu na porta do Vélez e ele não saiu para os dois rivais lá da Argentina. Luiz, grande nome, né? É isso, grande nome. Boa tarde primeiro a todo mundo, a quem está nos assistindo. Cara, o Gomes é um zagueiro que já teve o seu nome especulado até em clubes brasileiros também, né? O Palmeiras, o Flamengo chegaram a mostrar algum interesse. É um jogador dos jogadores sub-23, talvez um dos que mais chame a atenção hoje na América do Sul. Eu acompanhei de perto mesmo, assim, de assistir um jogo do Vélez quando eu estava na Argentina assistindo pela TV, mas um jogo do Vélez contra o Boca na semifinal da Copa da Argentina, se eu não estou enganado, foi 4-3 pro Vélez. Cara, é um zagueiro que chama atenção, até pela idade ainda, a gente ainda espera um jogador com 21 anos ainda muitas vezes ainda está ali maturando, né? Tá chegando, tá melhorando, mas ainda rateando em alguns momentos, mas não, é um jogador muito seguro e já está pronto, cara. Se o Cruzeiro conseguir confirmar essa contratação, seria um zagueiro para chegar e assumir a posição, ser titular desse time do Cruzeiro. A multa rescisória dele hoje, no valor atual, né, são 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares para se ter o Valentim Gomes. Vale todo esse esforço, é um dos jogadores mais promissores sub-23 do continente, é o grande destaque sub-23 do futebol argentino, chama muito atenção pela capacidade, pela velocidade, pela liderança, sim, porque cá entre nós, né, galera, não é pouco meter braçadeira de capitão em um Vélez de futebol argentino. Não é pouca coisa não, Valuzão. Já tem passagens também pela seleção argentina, né? Um jogador canhoto que se destaca também na construção do jogo, algo que é muito pretendido nos times comandados pelo Fernando Diniz. 21 anos, um investimento importante. O Cruzeiro nessa frente também, né, de zagueiros, daqui a pouco tem certeza você vai chamar um outro zagueiro que o Cruzeiro também negocia. Eu disse aqui ontem mesmo no programa, né, que o Cruzeiro ele tem muita urgência em também reforçar esse setor de defesa, porque quando a gente olha a temporada, apesar de todas as oscilações, foi um setor onde que, independente do técnico que tenha comandado o Cruzeiro no ano passado, trocas foram acontecendo. Foi um setor que não teve ali, em algum momento, para mim, teve até a dupla Zé Ivaldo e João Marcelo, que viveu um instante mais longo na temporada de uma certa estabilidade, mas isso acabou se quebrando à medida que o time foi perdendo rendimento a partir de agosto. Então eu acho que é sim um setor importante que o Cruzeiro precisa se reforçar, precisa de alguém que jogue de uma maneira e que também consiga amplificar o jogo do companheiro ao lado. O Cruzeiro, então, nessa frente, tem essa opção também no mercado do jogador argentino, que está muito valorizado, como você disse bem, Elton, jogador jovem, com perspectiva de mercado, com perspectiva de crescimento, é sempre um investimento importante a ser feito. Vejamos os desdobramentos dessa frente do Cruzeiro com o zagueiro argentino. Vale o investimento, são 10, lembrando, mais uma vez, 10 milhões de dólares, que daria hoje 60 e poucos. 62, né? 62, 60 e poucos, 63 milhões de reais. É um investimento que você colocaria como primordial no momento?
eu colocaria como primordial, como urgente. O Cruzeiro precisa de um zagueiro para chegar e ser titular, sim. Esse zagueiro, Valentim Gomes, de fato, é esse jogador, um jogador, como você pontuou muito bem, foi capitão no Vélez, e o Vélez tem tradição de formação de grandes jogadores, de liderança. Um exemplo mesmo é o próprio Lucas Romero, que fez base lá no Vélez. Então é um clube formador, tem uma categoria de base muito interessante lá na Argentina, jogador com passagem pela seleção de base, é um jogador que se enquadra no estilo de jogo do Fernando Diniz, melhora a saída de bola do Cruzeiro também, tem liderança, pode chegar, ser um capitão numa Sul-Americana, algo que fez falta para o Cruzeiro, em certa medida, um pouco mais de liderança quando não tinha o Romero em campo algumas partidas. Esse jogador latino, esse jogador hispânico, ser capitão na competição continental é interessante. E a gente daqui a pouco vai falar de um outro nome. Eu acho que o Valentim Gomes e esse outro zagueiro que está sendo especulado, se porventura o Cruzeiro contrata os dois são a dupla de zaga titular. Só isso? Não, os dois para mim fazem já a zaga titular. Eu acho que é um nome que já está tá em todas as redes sociais aí, a gente já tem acompanhado. O Cruzeiro também demonstrou interesse de entrar na jogada pelo Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que é cria do Cruzeiro, que jogou na Chapecoense e que agora é jogador do Flamengo, também é um dos nomes que interessa o Cruzeiro. Então, Mike, como a gente já está falando também do Fabrício, estamos falando do Valentim, que são nomes grandes, nomes importantes dentro do cenário do continente. Lembrando, Fabrício Bruno há pouco tempo estava na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, é qualidade, sim. Queria que você falasse do Valentim e também dessa possibilidade do Fabrício Bruno. Então, ontem muito se falou, né, que o Valentim Gomes estava fechado, estava próximo de acertar, e hoje surge essa notícia do Fabrício Bruno, que ele dá aquela dúvida se realmente está tão próximo assim, porque eu não imagino que o Cruzeiro vai contratar os dois. Então, vamos colocar só valores, Mike. Eu já escutei as duas situações. É claro que detalhes de negociações, gente, é bom a gente deixar bem claro. Os valores, eles podem existir variáveis que vai entrar na negociação. Eu já escutei o valor do Fabrício Bruno de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros seria o valor. Lembrando que o Flamengo negou uma proposta no início da temporada pelo Fabrício Bruno de 15 milhões de euros para o futebol inglês. Então vamos lá. E agora há pouco, entrando aqui, pesquisando e apurando e puxando daqui, puxando dali, chegou até a gente também o valor de 5 milhões de euros por 50% do valor federativo do Fabrício Bruno. Então, são valores diferentes. O Valentim Gomes é 10 milhões de dólares. Então, a gente colocando no pacote, na melhor das hipóteses, o Cruzeiro estaria investindo aproximadamente, pegando na melhor das hipóteses, o Fabrício Bruno com 5, 15 milhões, 14 milhões de euros. Ou vou jogar o dólar também para euro para a gente fazer uma conta melhor. 100 milhões de reais é o 14, vamos lá, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais em dois grandes zagueiros. Você vê que seria uma mudança extrema de patamar, que o Cruzeiro estaria montando um time do 1 ao 11 muito forte. Então, e aí, com esses valores, assim, porque havia sido divulgado que o Cruzeiro estava interessado, tinha disponibilizado ali 8 milhões de euros para contratar, para reforçar a zaga, né? Então, assim, já passaria bastante esse valor se trazesse os dois. Eu acho que a questão é muito de oportunidade mesmo. Você vai nos dois ali e vai no que for melhor para você. Melhor do que você apostar um, talvez não dá certo. Aí eu acho que o Cruzeiro está com esses dois nomes, deve ter outros também. Tinham falado do Davi Luiz, que já é uma opção de compor elenco, né? Não é para ser titular. Só que eu acho que são dois jogadores que são muito diferentes, mas que seriam duas grandes contratações. Então eu estou um pouco tranquilo em relação a isso. Eu acho que quem vier vai ser titular, vai jogar muito. Porque eu falo diferentes, assim, o Diego Valentim é um cara mais baixo, né? Ele tem 1,81 m. É até uma preocupação, porque o Cruzeiro é um time baixo. O Fabrício Bruno já é um cara alto, né? Vai bem no jogo aéreo, apesar de ser muito rápido também. Sim. A idade também, o Diego tem 21, o Fabrício Bruno tem 28. O Diego não tá
Diego, que eu falo é o Valentim Gomes, né? Acostumado a falar Diego, mas ele não está adaptado assim, ao futebol brasileiro. Ele só jogou na Argentina a vida toda, no mesmo clube. O Fabrício Bruno já jogou no Brasil, em vários clubes, foi bem em todos. Isso é importante falar. Acho que o Fabrício Bruno não tem uma temporada desastrosa na carreira. O Valentim Gomes é visto como futuro da seleção. O Fabrício Bruno já esteve na seleção brasileira. Inclusive, ele voltou da seleção e aí perdeu a posição. Porque mudou de treinador ali. É um prêmio. Você dá um prêmio para ele. Vai na seleção, um prêmio agora é descansar, fica no banco. Então é como se ele tivesse entrado numa péssima fase no Flamengo. Não. Foi uma opção do Felipe Luiz e é por isso que ele quer sair também, que ele se está disposto a sair, porque ele sai do time na melhor fase dele, né, vindo da seleção, o Léo Ortiz entra e toma a vaga dele na seleção também. Então o cara fica assim, vou ficar aqui fazendo o quê, né? Eu preciso de seguir sendo titular, voltar à seleção, brigar. Que sabe que tem capacidade, né, Mãe? Sabe que tem extrema capacidade de pegar e ser titular. Claro. Gente, qualquer time do futebol brasileiro, qualquer time do futebol brasileiro queria ter um Fabrício Bruno. Sim, e ele é um cara de BH e uma coisa interessante, você até falou dessa proposta do West Ham, mas a informação que circula é que, na verdade, ele que não quis ir para o West Ham. Que quando ele jogou na balança ali, a mudança de país, o salário, tudo, ele preferiu ficar no Brasil. É raro isso, mas falam que isso que aconteceu. Então, eu acho que seriam duas boas contratações. O Valentim Gomes chegou a ser contratado, quase contratado pelo City, pelo Manchester City, só que ele reprovou nos exames médicos, ele ia ser contratado lá e ser reemprestado para o River Plate. Não deu certo, mas voltou, continuou jogando em alto nível. Então, assim, quem vier, eu acho que vai dar conta do recado. E se vier os dois, melhor ainda, porque aí vier os dois é papo de ser uma das melhores zagas do Brasil. É impressionante, né, Valor, esse investimento que está sendo feito aí, pensando se concretizar esse investimento que está sendo feito no sistema defensivo. São 2 jogadores para chegar e vestir a farda. Só que eu não creio que virão os 2 não, viu, Elton? Assim, o meu sentimento aí não é informação que o Cruzeiro vai investir em um desses zagueiros. Eu acho o Valentim um jovem, com muita capacidade técnica, mas um jogador ainda em formação. O Fabrício Bruno, eu acho um jogador pronto, tá? Eu acho um jogador pronto, 28 anos, recentemente esteve sendo convocado. Acho que é um atleta que está inserido no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, pelos anos que esteve defendendo o Flamengo. Então, eu considero que é um jogador pronto, e seria um investimento ali algo em torno de 5 milhões de euros mesmo por 50%, ou até 6 milhões de euros para adquirir 60% desse jogador. Creio, repito, é um sentimento que a gente está falando de passar de 100 milhões agora, é a primeira janela do ano, um ano que tem 3 janelas. Eu não estou fazendo conta, o dinheiro não é meu, só estou falando dessa impressão. Você tem o Vidalba, que foi adquirido agora há pouco do Argentinos Júniors, claro, ninguém está aqui comparando o Vidalba ao Valentim, são jogadores que o que a gente pode comparar é que são argentinos e canhotos, cada um com uma característica diferente. Então, eu, particularmente, acho que o Fabrício Bruno é um jogador que, se vem para o Cruzeiro, é vestir a camisa e jogar. O Valentim, e a gente vê o futebol brasileiro, vou citar 2 casos, o do Arrascaeta, cara também de muito talento no Uruguai, que chega, eu sei, o Defensor tem um tamanho incomparável com o Vélez, Buenos Aires também, mas que precisa de tempo. Mas vou citar de um outro que o Palmeiras trouxe o ano passado, o lateral direito de Ai, é ótimo. Só que a adaptação não é daquela forma que às vezes a gente espera. Vai chegar aqui, esse cara joga muito no futebol brasileiro, vai se adaptar. Às vezes as coisas precisam um pouco mais de tempo. E eu entendo que o Cruzeiro precisa de uma emergencial subida de nível já para agora. Pensando com a cabeça do Fernando Diniz, agora eu queria ouvir vocês dois, tanto o Luiz quanto o Pedro. Pensando com a cabeça do Fernando Diniz, qual que seria melhor? Ter o Fabrício Bruno, que tem velocidade, que tem posicionamento, ou ter o Valentim, que tem saída de bola, que também tem força física? Como que pensa? Eu queria que vocês tentassem pensar com a cabeça do Fernando Diniz, Luiz. Isso aí é Baixar difícil. Luiz, vamos aproveitar de onde você baixa assim. Isso é difícil. Cara, pensando muito com a cabeça, tentando imaginar um pouco do que o Diniz gosta, ele já mostrou nos outros clubes. A minha questão é a saída de jogo. É uma coisa que, por exemplo... O Fabrício, por exemplo, foi uma das coisas que pesaram com o Felipe Luiz. Mas assim, o Elton, eu tô com valor, cara. O Fabrício, pra mim, é um jogador que ele chega hoje, ele seria titular, pra mim,
Eu, com o meu gosto pessoal, até no Flamengo ele deveria ser Sim, titular. sim. Eu pensando. Mas é o que a gente estava discutindo ali fora. Eu acho que o futebol hoje a gente chegou num momento, cara, que... Pô, desculpa, ele é um zagueiro, não devia pesar tanto essa parte, porque ele não tem essa qualidade tão grande saindo com a bola. Eu entendo que isso é importante no futebol, o futebol evoluiu, o futebol cresceu, mas acho que hoje isso tem um peso, cara, acima do que deveria ter, sabe? Porque aí vai começar talvez a desmerecer um zagueiro com a qualidade que tem o Fabrício Bruno, porque talvez ele não tenha uma saída de bola como tem o Léo Ortiz. Sim. Mas o Fabrício tem coisas talvez que o Léo Ortiz não não entrega tem. no Flamengo. Então, eu acho que isso hoje pesa muito no futebol. Eu tô com valor. O Fabrício Bruno, pra mim, é um zagueiro que chega hoje no Cruzeiro e ele veste a camisa e é titular, assim, sem dúvida. Pedrão. Eu também acho que o Fabrício Bruno chega para ser titular no Cruzeiro. Se fosse pensar com a cabeça do Diniz, eu acho que é mais fácil adaptar o Fabrício Bruno ao estilo de jogo dele do que o Valentim, porque tem um detalhe importante, o Valentim é um estrangeiro. Por mais que muitos estrangeiros digam, conheço o estilo de jogo do Fernando Diniz, é uma coisa muito autoral. Só no Brasil você vê o estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, a curto prazo, o Valu também pontuou aquela situação da adaptação do Arrascaeta, que é um menino que veio com um cartaz enorme do defensor e depois acabou demorando a se adaptar no Cruzeiro. Num curto prazo, assim, para chegar até a parada da primeira janela, realmente o Fabrício Bruno seria muito mais útil, muito mais fácil de se enquadrar no estilo de jogo do Fernando Diniz. E pensando com a cabeça dele para resolver para o Mineiro e também para os primeiros jogos da Copa do Brasil, início do Brasileiro, e conseguir abrir uma boa gordura, né, até a pausa do Super Mundial, eu acredito realmente que o Fabrício Bruno seria mais adequado. Então tá, então vamos lá. Vou fazer duas perguntinhas para todos vocês. Se fosse para escolher um entre o Valentim e o Fabrício Bruno, quem que você escolheria? Fabrício Bruno. Luiz? Valentim. Valentim. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Então deu empate. Qual você acha que está mais próximo do Cruzeiro pegar e conseguir a contratação por todos os moldes que você tem acompanhado, Mike? Acho que o Fabrício Bruno é mais simples. Valeu. Fabrício Bruno. Eu concordo, eu acho que é o Fabrício Bruno também. Fabrício Bruno, com certeza. Então, o negócio vai ser bom para esse restinho aí de... Você não vai desempatar, não? Pré-temporada. É. Para mim, é o Fabrício Bruno. Para mim também, eu acho que ele é pronto, ele entende toda essa dinâmica. Já foi adversário do Diniz. Conhece o clube, Belo Conhece Horizonte. o clube, conhece Belo Horizonte. E tá Então, jogando assim, bem. Não estamos não, falando de um cara não que tá... precisa. É que é muito diferente, Isso, Joel. Alô. A gente não está falando diferente do caso, só para abrir um parêntese, diferente do Fagner e do Cássio, que são jogadores que chegaram um momento de baixa. Sim. Não, o Fabrício não chega no momento de baixa. Isso que eu ia falar. É um cara que a gente tem sempre que dar essa reforçada. Gente, o Fabrício Bruno foi convocado há pouco para a seleção brasileira. Então, assim, é um cara muito pronto. Mas quando eu vou falar qual que eu cravo, assim, que está mais encaminhado, por tudo que está se falando na Argentina, eu acho que está mais para o Valentim chegar aqui. Se fosse para vir pelo que eu estou acompanhando, eu acho que o Valentim é o que está mais assim, ó, paf. Porque a gente está noticiando isso agora, essa notícia saiu agora pela manhã. Imagina como que tá isso aqui, ó, na cabeça do Flamengo uma hora dessa. Então tem isso também. Porque agora, o que vamos ver o termômetro de uma notícia dessa. O torcedor do Flamengo vai estar maluco. Perdendo mais um jogador. Perder mais um jogador, e não é um jogador, não. É o Fabrício Bruno, que foi importante para a equipe do Flamengo. Então agora vem cenas dos próximos capítulos. Então, eu acompanhando tudo de fora, as apurações que pingam daqui, pingam dali, vem daqui, eu acho que mais encaminhado o Valentim. Se o dinheiro fosse meu, se a disputa fosse minha, se a negociação fosse comigo, eu ia com tudo no Fabrício Bruno. Só para justificar o motivo pelo qual eu falei do Valentim, que se eu tivesse que escolher entre um dos dois, é só porque assim, eu concordo com o Valu que o Fabrício Bruno hoje, agora em janeiro de 25, ele é um jogador mais pronto para chegar no Cruzeiro e entregar o que se espera. Isso aí eu acho que ninguém que vai discutir sobre isso. Só que eu acho que o potencial de crescimento do que o Valentim já demonstrou, eu não estou nem pensando em revenda, porque aí a idade não tem nem como comparar muito. Mas, gente, nós estamos falando de um zagueiro que foi campeão argentino, sendo titular, capitão de um time grande da Argentina. E aí o que o Valu falou, e eu acho que é por isso que eu concordo também,
É que assim, não dá para comparar com o caso do Arrascaeta, que demorou, por exemplo, a encaixar no futebol brasileiro, que veio de um time pequeno, de uma liga muito Mas menos... do Giai eu acho que já dá. Tudo Do Giai tinha muito pode ser, mas talvez aí um dia que o Garcia estiver aqui, ele talvez possa responder isso melhor. Eu acho que até mesmo no futebol argentino, pelo que os dois apresentaram, eu acho que o Gomes ele já era um pouco mais regular do que o Giai. Eu acho que o Giai oscilava mais. E um time também, que era o time... Aí também tem muito isso, né? O time do São Lourenço que a gente viu aqui, que não tinha tanto poder, de uma qualidade tão grande. Então também ele oscilava mais. Mas assim, o Valentim Gomes, eu não lembro de um zagueiro jovem, assim, de um jogador jovem que chegou no futebol, que poderia chegar no futebol brasileiro tendo ido tão bem na Liga Argentina como ele. Porque... Vamos lembrar um pouco tempo atrás, o Atlético quando trouxe o Lucas Prato, que tinha sido o melhor jogador da Liga Argentina, mas ele era um jogador mais experimentado, com mais idade. Já tinha sido revelado no Boca. O cara que já tinha rodado mais. Cara, é um jogador de 21 anos que desponta como um dos melhores jogadores, um dos melhores zagueiros da América do Sul com 21 anos. Eu acho que passa um pouquinho do nível... não é só uma aposta. Esse cara, pra mim, pelo que ele demonstrou no Vélez nessa temporada agora, pra mim já chega como um cara pra chegar e vestir a camisa do Cruzeiro. Isso é. E a posição de zagueiro também, né, é diferente, né? Acho que é uma adaptação um pouquinho mais simples. Eu ainda continuo vendo como aposta. Um cenário ideal é que, de fato, o Cruzeiro tivesse condições de adquirir os dois, a minha opinião, tá? Mas acho que isso não deve acontecer agora. Muita grana. Você não acha que, aí, assim, se a gente colocar ele como uma aposta, e eu entendo o que você está falando, 10 milhões de euros, aí sim, não fui pensar no futebol brasileiro. Aí passa 10 a ser milhões muito, passa a ser muito grande, entendeu, eu acho. Assim, de novo, eu não tô querendo pensar É porque ele é uma do Cruzeiro, certeza tem no dono. futebol argentino, onde ele está 100% adaptado ao Vélez. Eu repito, acho que o cenário ideal para qualquer clube é que se estivesse precisando de reconstruir, de fazer um setor defensivo, trazer os dois, de fato. Mas eu acho que isso pode pesar, Luiz, em especial. E tem uma outra questão, se a gente for olhar essa leva de reforços do Cruzeiro, até num jogador em potencial que vai ser reserva, o Fagner, o Cruzeiro está indo mais para um caminho de mais experiência e de mais jogadores prontos. Mas talvez não seria bom dar uma equilibrada nisso também? Aí eu não sei o que o Diniz... a gente teria que fazer o exercício. A gente teria que pensar com a cabeça do Diniz. De voltar a habitar a mente do Diniz. E só como uma... E assim, o Cruzeiro é um time que... Até a gente fica falando algumas contratações, como é o caso do Fagner, por exemplo, que tem uma idade já mais avançada. E eu vejo muita gente falando assim, o Cruzeiro já é um time que está ficando mais velho. Não, o Cruzeiro tem uma média... que a média está nem... isso, a média de idade do Cruzeiro hoje é muito baixa. O meu único problema é se a gente começa a pensar sempre em jogadores de idade um pouco mais avançada. Não é o caso do Fabrício Bruno, tá? Que tem 28 anos. Começa a lembrar muito, talvez, do último trabalho do Diniz no Fluminense, que na janela de verão nossa aqui, né, do ano passado, o Fluminense envelheceu muito o seu elenco, e o Diniz teve muito trabalho, talvez não só por isso, teve outros problemas, mas de conseguir fazer esse time Fluminense jogar, de fazer esse time Fluminense ter imposição física. Então, cara, isso também é uma coisa a se pensar, eu acho. Queria falar uma coisa sobre, voltando ao Fabrício Bruno, que você falou da saída dele, possível saída dele. A gente fala do viés de alta dele porque o elenco do Flamengo é muito bom. Teve problemas de gestão, o Tite, por mais que tenha todo o cartaz, você pegar um Gabigol que estava no banco, por opção do Tite, o Fabrício Bruno que foi para o banco, antes estava no banco o Léo Ortiz, que é um baita zagueiro também. Tem também o Léo Pereira, que joga muito, é um baita zagueiro também. Você pega as opções de lateral do Flamengo, aquela disputa entre o Vinha e o Ayrton Lucas, ou seja, o elenco do Flamengo já é muito fora da curva. E ainda depois chegou o Alexandre. E ainda chegou o Alexandre. Então são jogadores que, o Cruzeiro buscando esses dois, se porventura busca os dois, são jogadores que seriam titulares em 18 dos times do futebol brasileiro. Facilmente. Então, eu acho que é uma contratação, assim, caso seja confirmada, realmente para chegar, vestir a camisa e subir o nível da zaga do Cruzeiro. É que o Flamengo, para mim, Elton, rapidinho, entra um pouco naquilo que eu falei do Palmeiras ontem. Não quer dizer que Dudu chegando pro Cruzeiro e Menino chegando pro Atlético sejam jogadores ruins por conta do processo lá de reestruturação do Palmeiras. Ô Valor, Pedro lembrou muito bem, quando você pegava o banco do Flamengo, você olhava e falava assim, caramba, eu quero o banco inteiro do Flamengo aqui no meu time. Para ser titular no meu time. Para ser titular no meu time. Flamengo terminou aqui, é aniversário do Cruzeiro, todo mundo entende, 104 anos. Falamos agora de movimentações do Cruzeiro. Tem mais coisa para falar do Cruzeiro ainda. Segura aí.